E aí galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aqui com o professor Toim. É nóis, tamo junto. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá no meu canal, Professor Toim, dá aquele joinha e clica no sininho para estarem recebendo notificações de novo vídeo. Bom pessoal, a aula de hoje é sobre o material apostilado de matemática do primeiro ano da nona semana. Foi disponibilizado na plataforma Aprendizagem Conectada pela Secretaria de Estado de Educação. Bom, a aula de hoje será, né, sobre conceitos de sequências, né? Nós estamos aí vivendo a crise aí da pandemia e não deixa de ser uma sequência, tá? Os casos infectados pode ser, né, representado por meio de uma sequência, por meio de uma progressão geométrica que provavelmente estará estudando. Bom, vamos lá, sequências. Comumente as pessoas pensam que a matemática só trabalha com cálculos e formas complicadas, mas precisamos exercitar a observação para descobrir padrões que podem ocorrer em diversas situações do cotidiano. Isso pode nos conduzir a diversas descobertas e aplicações importantes. Podemos observar que, o passar do tempo, a rotina diária de trabalho e até mesmo os fatos menos perceptíveis, como a nossa respiração, o batimento do nosso coração e assim sucessivamente, se repetem periodicamente em nosso cotidiano e apresentam uma relação, né, com a matemática. Deste modo, a sequência periódica de fatos que ocorrem em nosso cotidiano nos conduz principalmente a uma ideia de ordem. Assim, podemos dizer que sequência é um padrão de cores, objetos, números, letras, entre outros. Vamos observar a seguinte situação. Em setembro de 2009, o Brasil sediou a sexta Copa América de Basquete Feminino. Os jogos foram realizados na cidade de Cuiabá, no ginásio AS Tocantins. Essa competição feminina de basquete contou com a participação de 8 países. Veja as classificações abaixo. Primeiro lugar, Brasil. Segundo lugar, Argentina. Terceiro lugar, Canadá. Quarto lugar, Cuba. Quinto lugar, Porto Rico. Sexto lugar, Chile. Sétimo lugar, Venezuela. E oitavo lugar, República Dominicana. Nessas situações das classificações dos times, percebemos certa ordem nos elementos da sequência. Aqui temos uma ordem: primeiro lugar, segundo, terceiro, né? Quem ocupou o primeiro lugar, segundo. Então, sequência é uma ordem que você vai ter que organizar desde o primeiro termo, né? Segundo, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente. Esses elementos são chamados de termos da sequência. Se representarmos o primeiro termo por A1, lê-se, né, a índice de 1. Então, o primeiro termo de qualquer sequência numérica, principalmente, que a gente vai estar vendo, a gente vai representar assim, ó. O primeiro termo é representado por A1. O segundo termo será A2. O terceiro termo da sequência, A3. E assim sucessivamente, né, até termos, né, N termos, ou enésimo termo de uma sequência. A sequência pode ser representada, né, entre parênteses neste modo aqui, ó. A1, primeiro termo, A2, segundo termo, A3, terceiro termo e a N, enésimo termo. Ou seja, o termo até N, porque temos sequências finitas e infinitas. Então, se ela, nesse caso aqui, se é uma sequência infinita, então ela vai até N. Quem é esse N? Até onde o problema está pedindo. Até onde você quer calcular. Até o sétimo, quinto, décimo termo. Bom, vamos ver alguns exemplos aqui que fica mais prático para a gente estar fazendo essa análise de sequência. Vamos lá, aqui nós temos aqui uma sequência que a gente vai estar explorando o primeiro termo, o segundo termo, o quarto termo dessa sequência. Toda a sequência pode ser escrita nessa forma aqui que eu acabei de explicar. A1, A2, A3, né? Até o AN, até o enésimo termo. Aqui eu já coloquei uma sequência, ó, infinita, tá? Quando tem esses três pontinhos aqui, reticência, quer dizer que é infinito. Muito bem.
O A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo termo, o AN é o enésimo termo. Vamos ver essa sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Sequência dos números pares. Como que a gente identifica o A1? Quem é o A1? Primeiro termo da sequência. Quem está ocupando o primeiro termo aqui, o lugar do primeiro termo da sequência? É 1. A2. Quem é o segundo termo da sequência? 2. Quem é o terceiro termo da sequência que está ocupando ali? O número 3. Certo? Fácil, né? Aqui nós temos outra sequência. Sequência dos números primos positivos. Lembrando que números primos são aqueles números que possuem somente dois divisores, que dá para dividir só por ele mesmo e por 1. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. A sequência dos números primos, né? Positivos. Agora vamos lá. O primeiro termo da sequência. Olhando aqui, quem é o primeiro termo da sequência? O número 2. O segundo termo da sequência. Quem é aqui? 3. Quem está ocupando a posição ali? O número 3. O quinto termo da sequência. Ó, terceiro, quarto, quinto termo. 11. Agora vamos para outro exemplo. Sequência dos números ímpares positivos. Ó. 1, 3, 5, 7, 9. Sequência de números ímpares. Quem é o primeiro termo? 1. Segundo termo, o 3. O sexto termo. Agora nós vamos ver, professor, não apareceu o sexto termo aqui. Mas você consegue identificar quem é ele, porque é a sequência dos números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. Quem é o próximo número ímpar depois do 9? Que vai ser o sexto termo. 11. Então, quem é o sexto termo? 11. Quem está ocupando a posição do sexto termo? Número 11. Definição de sequência. Uma sequência finita é uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais. Né? Sempre a gente vai estar substituindo ali por números naturais, até o n, até o número que a gente queira. E o contradomínio é o conjunto qualquer não vazio, é o que a gente vai obter. Tá? Veja a sequência aqui, ó. 1, 3, 5, 7, 9. O que você observa? É a sequência de números, né, ímpares positivos. Note que ela segue um padrão. Então, observando a sequência, percebemos que ela segue um padrão, ou seja, a cada termo são acrescidas 2 unidades. Por exemplo, ó, do 1 para o 3 aumentou 2, do 3 para o 5 aumentou 2, do 5 para o 7 aumentou 2, do 7 para o 9 aumentou 2. E o próximo é só fazer 9 mais 2, 11. 11 mais 2, 13. A gente vai obtendo todos os termos da sequência até n. Então, esse 2 aqui, que são acrescidas, né, em termos anteriores, é denominado razão. E a gente consegue escrever uma fórmula, uma lei de formação que expressa a sequência dos números ímpares, dos números pares. Tá? Então, toda sequência que tenha um padrão de crescimento, a gente consegue montar, escrever uma fórmula, uma lei de formação. Então vamos lá. Nós sabemos que o primeiro termo é o número 1, ou seja, é o número par menos 1. Pode ver que a gente vai dobrar o número e tirar 1. 2 vezes 1 menos 1. Aqui é a mesma coisa. Ó. A gente vai fazer. A gente tem que fazer uma relação com esse número aqui, ó, do primeiro, segundo, terceiro, quarto termo. Igual montar a função como vimos nas aulas anteriores. 2 vezes 2, 4. Se eu tiro 1, fica quanto? 3. 2 vezes 3, 6. Né? Eu tiro 1, fica quanto? 5. Tá vendo? Obedeceu um padrão. 2 vezes 4, 8. Se eu tirar 1, fica 7. 2 vezes 5. Se eu tirar 1, fica quanto? Fica 9. E aí, o AN, como que ficaria o termo geral dessa sequência? Uma lei de formação, uma fórmula que consigo escrever esses números ímpares. O que está variando? Ó, 2 vezes 1,
né? Primeira posição, primeiro termo. 2 vezes 2, esse 2 está variando. O que está variando aqui, ó, 1, 2, 3, 4. O que está variando é a variável n. Então, a gente vai manter as constantes, que a constante é o número 2 e o número 1. Então, a gente vai variar o seguinte, ó, 2 vezes, ou 2n, né, menos 1. Esta é o termo geral da sequência dos números ímpares. Tá? Então, eu posso substituir aqui o n por qualquer número natural que eu vou obter, né, um número ímpar. Por exemplo, vamos substituir esse n por 3. 2 vezes 3, 6 menos 1, 5. Então, quem vai estar na terceira posição, ou seja, no terceiro termo, o número 5. Por meio, né, dessa lei geral, facilmente podemos obter qualquer número desta sequência, pois cada termo resulta na adição, né, no caso, da subtração do número 1, com o produto, né, o dobro de 2 vezes n. A sequência dos números ímpares é o que? Infinita. Nós temos aqui, ó, a notação usual para uma sequência infinita. Tá? Nós vamos ter o que aqui, ó? Esses 3 pontinhos no final. Ele já caracteriza que é uma sequência infinita. Uma sequência infinita é uma função, pode representar, né, por meio de uma função, cujo domínio, o n, que a gente vai estar substituindo, serão sempre os números naturais, não nulos, né? E o contradomínio é um conjunto dos reais aí que nós podemos obter. Tá? Vazio, não vazio. O infinito é representado pela letra grega, né? Vocês já viram isso aí em matemática, né? Em vários anos aí. A gente usa esse símbolo aqui, que representa, né, infinito. Bom, vamos ver mais algum exemplo. Vejamos esse exemplo. A sequência definida pela lei de formação AN igual a 2n elevado ao 2 ao quadrado menos 1, né? Lembrando que n sempre pertence aos naturais não nulos, onde n, né, a gente vai substituir por quem? Por 1, 2, 3, 4, 5, né, infinito. E o AN é o termo geral que ocupa, né, a enésima posição da sequência. Bom, usando a lei de formação, 2n ao quadrado menos 1, atribuindo valores para n, nós vamos encontrar, né, alguns termos da sequência. Então, eu vou encontrar aqui os 3 primeiros termos da sequência. Para isso, basta fazer o quê? Substituir o quê? O n, quando é para calcular o A1, você vai substituir, né, o n do termo geral por 1. O A2, você vai substituir o n do termo geral por 2. Então, vamos lá, nós temos o termo geral, 2n ao quadrado menos 1. Então, aqui vai ficar o quê? Nós vamos ter 2 vezes n ao quadrado. Nesse caso, o n é 1. 1 ao quadrado. Nós temos menos 1. Vamos obter quanto? 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Então, o primeiro termo dessa sequência é 1. Próximo. Nós vamos ter que fazer o que aqui? 2 vezes 2, né, elevado ao quadrado. Ó, o n está variando, tá? Agora eu vou substituir, ó, o A2 é para substituir aonde está o n por 2, menos 1. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2 ao quadrado. Primeiro resolvendo a potência. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 1, fica quanto? 7. Aqui a mesma coisa. Nós vamos substituir o n desse termo geral por 3. Então, teremos 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado menos 1. Quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18. 18 menos 1. Quanto que vai dar? 17. Então, aqui nós temos que o primeiro termo da sequência é 1. O segundo termo da sequência, 7. O terceiro termo da sequência, 17. E assim sucessivamente. A gente usou o termo geral para encontrar, né, alguns termos, ou os 3, 4 primeiros termos aqui,
desta sequência aqui, certo? Um padrão especial para progressão aritmética. Então agora a gente vai ver uma sequência que é caracterizada por progressão aritmética. Ela existe um padrão de crescimento ou decrescimento, tá? Então a progressão aritmética ela pode ser infinita, finita, constante. Então vamos lá. Comprei um celular dividindo em 6 parcelas iguais, né, de R$ 200. Mas meu salário atrasou e não consegui quitar a parcela na data do vencimento. Entrei em contato com a loja e percebi que terei que pagar multa pelo atraso da parcela. A loja cobrará juros simples, né, diários de 2% sobre o valor da parcela. Qual será o valor que terei que pagar pela dívida se atrasei 6 dias? Então vamos lá. O cálculo simples que a gente iria fazer é fácil, né? É esse daqui, ó. R$ 200, um dia de atraso. R$ 200 mais 2% de 200. 2% de 200 é R$ 4. 2% de 200 é R$ 4. Então ele vai aumentar R$ 4 hoje. Amanhã R$ 4 mais R$ 4. No outro dia mais R$ 4 e assim sucessivamente. Então, ó, no primeiro dia de atraso eu vou ter que pagar quanto? 204. Se atrasou 2 dias, eu vou ter que pagar quanto? 208. Se eu for pagar no terceiro dia, eu vou ter que pagar 212. Porque está aumentando em 4 em 4, né? Vai aumentar R$ 4 a cada dia que está passando, né? 216, 220 e assim sucessivamente até no sexto dia 224. Então lá no sexto dia ele vai pagar quanto? 224. É fácil. É só ir calculando 2% de 200, você já calculou, é R$ 4. E somando com o anterior. Se ontem foi 220, hoje será quanto? 224. Tá? Bom, é o que eu acabei de dizer. É só ir somando, né, essa constante de número 4. Tá vendo que o 4 permaneceu, né, para todos. Então a gente chama do que esse número 4? De razão. Então no sexto dia, né, ele vai pagar, ou seja, no sexto termo eu vou obter que número? 224, que é no sexto dia que ele vai ter que pagar se atrasou até o sexto dia. Essa é a sequência chamada de progressão aritmética, porque acrescentando a cada um de seus termos uma constante, obtemos o termo seguinte. Nesse caso, acrescentamos 4 a cada termo. Então, como que eu identifico se é uma PA, uma progressão aritmética? Você vê a constante. De 204 para 208 aumentou 4. 208 para 212 aumentou 4 também. Tá vendo que está mantendo 4 em todos os termos aqui. Então, se eu fizer 208 menos 204, dá 4. Se eu fizer 212 menos 208, dá 4. 216 menos 212 também dá 4. Então, tudo aqui vai dar 4 como constante. Então, por isso que ela é uma PA. Se não desce, aí não é uma PA. É uma sequência, mas não é uma PA. Toda PA tem que existir uma constante chamada razão. Muito bem. Se o atraso, né, na prestação de R$ 200 do celular fosse, né, de 20 dias até o sexto dia, eu já consegui calcular, fazer ali cálculo um por um, eu consigo. Mas, se a pessoa se ele assim, tivesse pedido aí de 30, 40 ou 60 dias de atraso, você ia ficar fazendo cálculo por cálculo, né, fazendo um por um? Não. Por isso que a gente vai usar uma fórmula chamada fórmula do termo geral de uma PA. Aqui, ele já colocou a fórmula e usou números para chegar na fórmula, né? Eu vou usar a forma usando principalmente a álgebra para chegar. Como que chega nessa fórmula aqui? Lembrando que o AN é o termo geral, o A1 é o primeiro termo, N é a quantidade de termos, tá? Ó, do primeiro termo até o sexto termo, eu vou ter quantos termos? 6 termos. Tá vendo? Ó? O N é a quantidade de dias, ou quantidade de termos. E R é a razão. Nesse caso, a razão ali, nós vimos nesse probleminha que a razão é quanto aqui? É 4, certo? Vamos ver como chegar nessa fórmula geral de uma PA? Vamos lá? Agora, pessoal, vamos obter o termo geral, né, de uma PA. O A1. O A1 é o primeiro termo. Tem como fazer uma relação ali só com um termo só. Então, A1 é o próprio A1.
Agora, nós vimos, por definição, que a PA, ela é o que? O termo, né? Para obter o termo seguinte, eu tenho que somar a razão com o termo anterior. Então, o segundo termo vai ser o quê? Vai ser o A1 mais a razão. O termo anterior mais a razão. O A3, né? O terceiro termo vai ser o quê? O A2, né? O termo anterior, que é o A2, mais a razão. Isso é o que caracteriza uma PA, é a definição de PA. Bom, o A2, eu já sei. O A2, quem é? A1 mais R. É o primeiro termo mais R. Então, eu vou substituir agora no lugar do A2 esse A1 mais R. Nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter o A1 mais R, que é o A2, né? O A1 mais R é o segundo termo. Nós temos o segundo termo. Agora, mais a razão sobrou aqui, ó, tá vendo? Ó, o A2. Quem é o A2? A1 mais R, mais a razão que sobrou. Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? Que fica o A1 mais quantas razões ali? 2R, né? Duas vezes a razão. Bom, nesse outro caso aqui, vai ser quem? O A4. Como que a gente obtém o termo A4, né? O quarto termo. Você pega o termo anterior, que é o A3, né? Terceiro termo, e soma com a razão. Quem é a razão? Né? Na verdade, quem é o A3? Como que a gente escreve o A3? O A3 a gente escreve nesse formato, ó. O A1 mais 2R. Então a gente vai escrever aqui quem é o A3. No lugar do A3, eu vou substituir por A1 mais 2R. Aí mais quem aqui? Ó, o A3 é A1 mais 2R. Mais quem aqui? Mais um R. Mais, né, a razão. Nós vamos ter o A1, igual o A1 mais quantos R? 3R. E o AN, professor? Ó, vocês perceberam que vem mantendo. O A1 e o R está mantendo, ó. São constantes, então a gente não altera. O que está variando aqui? Ó? 2. Aqui não apareceu, mas se a gente quiser colocar aqui do lado o número 1 para facilitar o compreendimento aqui. Ó, 1. Aqui 2, aqui foi 1. Aqui o terceiro termo, aqui ficou 2 aqui do lado do R. No quarto termo, aqui ficou 3. Está vendo que está sempre diminuindo 1? Então chegamos já no termo geral. Então qual que vai ser o termo geral? Vai ser o primeiro termo, que é a constante, está mantendo ali a constante, né? O primeiro termo é constante. Nós vimos aqui do segundo, para o terceiro e para o quarto termo que está constante. O R também está constante. O que está variando aqui? Ó, de 1, 2, 3, está sendo 1 a menos. Ó. Quarto termo, aqui ficou 3, então está sendo 1 a menos. Então vai ser o quê? Vai ser o N menos 1. N menos 1. E aí, multiplica por quem? Pela razão. Tá vendo? Ó? Quando o N for 4, vai ficar 4 menos 1, 3. Vai ficar o A1, né? Mais 3R. Então, este é o que aqui? O termo geral da PA. Bom, agora que nós já obtemos a fórmula do termo geral, que eu já demonstrei como se chega na fórmula do termo geral de uma PA, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular, né, o vigésimo, no caso, a 20ª parcela da prestação do celular lá de R$ 200, quando está atrasando, né, R$ 200, ele está pagando 2% de juros simples a cada dia. Então vamos lá. Bom, pessoal, aqui nós temos aqui, ó, se a prestação de R$ 200 do celular fosse de 20 dias, mantém a mesma taxa de juros, qual seria o valor a se pagar? Primeiro, agora nós vamos usar o que? A fórmula do termo
geral, né, de uma PA. Primeiro, vamos anotar as informações. O primeiro dia de atraso, ele vai ter que pagar quantos? 204. Bom, agora, se ele, né, 20 dias, o que que é 20 dias aqui? É o N, tá? É número de termos, ele tem 20 dias, no primeiro, segundo, terceiro, então o N é igual a quanto? 20, né? 20 dias. Bom, o que nós podemos mais anotar? A razão. A razão está aumentando em quantos nessa sequência? 4. Em 4 em 4, né? A cada dia que passa vai aumentando R$ 4. Então, a razão é igual a quanto? 4. E o AN, professor? Quem é o AN? O AN é o que a gente vai calcular, que é o 20º termo. Então, nesse caso aqui, o AN é o mesmo que quem? O último termo, que é o 20º termo, que a gente ainda não sabe seu valor. Está em ponto de interrogação. Depois que você anota todas as informações, né, o AN, o A1, o N, o R, aí você vai jogar, substituir, né, esses valores na forma do termo geral da PA. Então vamos lá? Substituindo. Quem vai ficar no lugar do AN aqui? O AN, né, é o que a gente quer calcular. Então, é o A20. Não muda nada. O A1. Quanto que é o A1? O primeiro dia de atraso, ele vai pagar quanto? 204. N. N é a quantidade de dias, né? 20. A razão é o que está aumentando cada dia. R$ 4, né? Agora, o que nós vamos fazer aqui? Resolver primeiro esse parênteses, né? Depois efetuar a multiplicação e somar. Muito simples, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, 204. Quanto que vai ser 20 menos 1? Quanto que nós vamos obter aqui? 20 menos 1? 19. Vezes quanto? Vezes 4. Agora, fazendo, né, primeiro a multiplicação, nós teremos 204 mais. Quanto que é 19 vezes 4? 76, né? 76. Agora, fazendo 204 mais 76, nós vamos obter quanto? Nós vamos obter 280 reais. Então, no 20º dia, né? Vamos lá, ó. Portanto, né? Portanto, no 20º dia, ele terá, né, que pagar 280 reais. Então, pessoal, agora com a fórmula do termo geral da APA, você consegue calcular, né, qualquer termo, qualquer uma dessas variáveis aqui, apenas usando a fórmula do termo geral da PA. Ah, professor, mas eu já consigo ter uma ideia, eu consigo ir fazendo ali. Quando tem números pequenos, assim, a sequência, né, possui números pequenos ali, você consegue, né, calcular sem mesmo estar usando a fórmula. Mas, quando vai pedir para calcular o milésimo termo, você vai ficar fazendo por um? Não, então por isso que usa sempre, no caso, a fórmula do termo geral. Vamos lá? Próximo exemplo. Determinar o número de termos da PA. Será que é uma PA? Primeiro temos que ter certeza. Ó, 2, 10, 18. Está aumentando aqui 8. Aqui do primeiro para o segundo aumentou 8. Do segundo para o terceiro aumentou 8. Então é uma PA, porque está aumentando, né, em uma constante ali. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ter que anotar os termos. Vamos lá. Primeiro passo, ao analisar aqui a fórmula do termo geral, o AN, o A1, eu tenho que anotar todos esses termos. Então, nós vamos lá. Quem será o AN? Determinar o número de termos.
Tá? O AN é o último termo. Nesse caso aqui, quem é o AN aqui nessa sequência? 250. Ele já me forneceu o valor do AN. 250. Agora, nós vamos anotar o valor do A1. Aparece o primeiro termo aqui na sequência? Sim, nós temos o primeiro termo. O A1 é quanto? 2. O A1 é 2. Agora, o N, quantidade de termos. Qual é a quantidade de termos? Não sabemos. É isso que ele está pedindo, né? Para mim calcular. Não sabemos. A razão, né? Então, ó, calcule o número de termos. É o N. Quantos termos, ó? Saiu do 2 até o 250. Quantos termos tem essa sequência aqui, essa PA? É isso que a gente vai estar calculando, tá? Bom, agora a razão. Do 2 para o 10, do 10 para o 18, né? Está aumentando 8. Então, a razão é 8. A razão aqui, caso, é 8. Vou anotar a razão. Igual a 8. Bom, agora o que nós vamos fazer? Estaremos fazendo a substituição desses respectivos valores aqui que foram anotados na fórmula. Tá? Então, nós vamos fazer basicamente isso. Ó, o AN, eu já tenho o valor do AN, então no lugar do AN eu vou colocar quanto? 250. O A1, eu tenho o valor do A1? Tenho, número 2. O N eu tenho? Não, então deixa quietinho, não altera. O R também tenho, né? Possui o valor ali que é 8. E agora, o que a gente faz? Primeiro, vamos resolver, tá? Essa multiplicação. Vamos fazer a distributiva, né? Resolvendo essa multiplicação aqui para depois ir juntando os termos semelhantes, tá? Então, nós temos que 250 é igual a 2 mais n menos 1 vezes 8. Nós vamos ter agora, fazendo a distributiva, como que ficaria aqui? Ó, 8 vezes n, 8n, fazendo chuveirinho, né? E 8 vezes 1 negativo, vai ficar o quê? Menos 8. Agora, o que nós podemos fazer? Juntar esse 2 com o 8, ou já organizar a equaçãozinha do primeiro grau. Nós temos 8n, e aqui nós temos 2, 8 e 250 que devem ser juntados. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Primeiro, vamos aqui substituir 250. Aqui nós temos 8n, permanece, né? 8n. Agora, quanto que é 2 menos 8? Menos 6, ok? Agora, o que a gente faz com esse 6 aqui, que está depois do sinal de igual, né? A gente vai ter que trazer ele para juntar com 250, ou posso até mesmo fazer o seguinte, inverter toda essa equação para facilitar, né, o cálculo do valor do n ali. Tá? Eu posso inverter tudo essa equação. 8n menos 6 é o mesmo que 250, né, igual a 8n menos 6. Então aqui nós podemos deixar assim, ó. Fiz a troca, não vai alterar em nada, tá, o valor do n, tá vendo? O n estava depois, né, do igual. Eu posso trazer ele para antes, mas tudo, estou invertendo tudo. O segundo membro virou o primeiro, agora o primeiro virou o segundo. Não vai interferir em nada. Agora esse 6 passa para o outro lado. É isso? Vamos passar ele para o outro lado. Ele está negativo. Ele vai para o outro lado, o que aqui? Positivo. Agora, 8n vai ser igual a quanto? 200, né? E 56. 256. Agora, o que a gente faz? Nós vamos isolar o n, né? Dividindo por 8, a gente isola o n. Então, vai ficar 256 dividido por 8. Nós vamos obter 32.
2. Então, n igual a 32. Então, quantos termos tem essa sequência aqui? Que vai do 2 até o 250, né? E a razão sendo 8, quantos termos eu tenho ali? 32 termos. Pronto, calcular. Próximo exemplo. Encontre o quinto termo de uma PA, sabendo que o primeiro termo é 1, a razão é 5. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que anotar. Ó, o A1, ele já disse ali para a gente, né? Que é quanto ali? É 2. Então, A1 é igual a 2. A razão é igual a 5. Encontrar o quinto termo. Então, quantos termos tem essa PA? N. Quantos termos tem? Se é para mim encontrar o quinto termo e eu estou partindo do primeiro termo, então quantos termos tem essa sequência? Ela tem que ter 5 termos. Ele está pedindo para mim calcular quem? O AN. Tá? O AN, que é o mesmo que eu estiver calculando quem ali? O A5. É o mesmo que eu estiver calculando o A5. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos substituir esses respectivos valores anotados ali ao lado na fórmula do termo geral da PA. Então, a gente vai calcular quem aqui? O AN. Quem é o AN? O AN é o A5. A gente já deixa aqui. Pode deixar AN ou A5, não tem problema. Tá? O A1. O A1 é o primeiro termo da sequência. Nós temos ali que é 2. O N, quantos que é ali? 5. A razão também é 5. Agora, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos resolver o parênteses e depois resolver a multiplicação. Então, vamos lá? Então, nós temos que o A5 é igual a 2. 5 menos 1, né? Então, vai ficar mais 4 vezes 5. Agora, nós temos que o A5 é igual a 2 mais quanto? Mais 20. Temos, né, que o A5 é igual a 22. Então, quem é o valor que estará lá no quinto termo desta PA? O número 22, tá? Então, é fácil a gente perceber o seguinte, ó, vamos montar a sequência aqui. O primeiro termo, 2, né? A razão é 5, então o próximo termo é quanto? 7. O próximo termo vai ser quanto? Vai ser 12. Próximo termo, 17. Está aumentando em 5 e 5, né? Próximo termo, 22. Tá? Aí, ó. O quinto termo, qual é o número que está no quinto termo aqui? 22. Primeiro termo, 2. Segundo termo, 7. Terceiro termo, 12. Quarto termo, 17. O quinto termo, 22. Ah, professor, só bastaria ter feito isso, já chegaria no 22. Precisaria usar a fórmula? Sim. Mas quando for, né, pedir para calcular números muito altos aqui, o vigésimo, milésimo, né? Aí fica mais difícil. Você vai ter tempo aí de ficar fazendo tudo isso, né? Pode até ter, mas demorar muito, né? Bom, próximo. Determina o total de termos da PA. Então, está pedindo o total de termos. Então, está pedindo para me calcular o quê? O N. Tá? Então, está pedindo para calcular o N. Quantos termos tem essa PA? Então, é parecido com o que a gente já fez aqui em cima. Ó, o número de termos. O total de termos é o mesmo que o número de termos. Então, vamos pegar as anotações básicas aqui. Vamos lá. Então, o AN. Nesta sequência, o AN é o 57. O primeiro termo é o 2. A quantidade de termos eu não sei. E a razão, nesse caso, é quanto? 5, né? A razão é 5. Bom, agora, substituindo esses respectivos valores na fórmula, né, do termo geral da PA. Vamos substituir o AN. A gente já tem o valor do AN, que é 57. O A1, nós já também temos esse valor, né, que nós já anotamos ali, é 2. O N é isso que a gente está querendo calcular, então a gente não tem ainda esse valor.
E o R é 5, a razão é 5. Agora, o que nós vamos fazer? Primeiro, fazer a distributiva para calcular, né? Para separar, né, essa multiplicação aqui, depois para juntar os termos semelhantes. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, 57 igual a 2 mais. Agora, fazendo a distributiva, 5 vezes n, vai ficar 5n. 5 vezes 1 vai ficar menos 5, né? 5 vezes 1 negativo, menos 5. Então, nós temos aqui 57 é igual a 5n. 2 menos 5 fica quanto? Menos 3. Agora, organizando, né? Invertendo tudo isso daí, nós vamos ter o quê? Ó, nós vamos ter que 5n é igual 5n, né, menos 3 é igual a 57. Agora, levando, né, esse menos 3 para o outro lado, nós vamos ter o n igual a 57, tá menos 3, vai para o outro lado, né, mais 3. Nós vamos ter o que aqui agora? O n igual a 60. Bom, agora nós temos isolar o n. Para isolar o n, basta dividir o quê? Dividir por 5. Então, dividindo aqui por 5, nós vamos obter o quê? N, né, igual a 60 dividido para 5. Quanto que é 60 dividido a 5? 12. Nós vamos obter n igual a quanto? A 12. Bom, galerinha, agora traz, né, uns desafios para vocês estarem fazendo essas atividades, né? Nada sequência definida por AN, 4n menos 1. Então, nesse caso aqui, ele está pedindo para você calcular o A6. Basta só fazer o quê? Substituir aqui, né, por 6, fazer 4 vezes 6 menos 1. Substituir depois, na letra B, por 33, substituir o n por 10 e fazendo o cálculo aí, de multiplicação e subtração. Tá? Determina a razão de cada uma das progressões. Como que eu sei calcular a razão? É só ver quanto que aumentou do primeiro para o segundo, ou quanto diminuiu. A sequência ela pode ser crescente ou decrescente, tá, ok? Então, nesse caso aqui está diminuindo, então a razão vai ser negativa. Tem que tomar cuidado, tá? Quando a sequência, a PA é crescente, a razão é positiva. Aqui você vai analisar a fórmula e escrever o que é o A1. Primeiro termo, N. De termo, R, razão, AN, o termo geral, a escrever isso. Depois você vai estar resolvendo probleminhas assim que eu acabei de explicar, assim como eu acabei de explicar anteriormente aí na videoaula. Beleza, pessoal? Então, galerinha, por hoje é só. Tudo de bom. Espero ter ajudado vocês aí para compreender esse material da nona semana. Boa aula. Até mais. Fui.